Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do 9º episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Agora a gente vai seguir ouvindo o relato que o Benzedor começou a contar pra gente na primeira parte, e logo na sequência a gente vai ouvir esclarecimentos poderosos que nos ajudarão a enxergar a vida com muito mais ação, praticando a caridade de verdade para que a gente consiga evoluir cada vez mais. E no final a gente ainda vai conhecer o depoimento de uma querida irmã de jornada que encontrou na fé um pilar para seguir em frente com cada vez mais força. Para surpresa assim desse pai, tal dia foi marcado e nessa vai se resolver, porque eu estarei junto. Disse para eles, depois disse para mim. E deixou dito assim, repórter, já era para o seu direito estar no seu bolso. Mas o mal pode, na maioria das vezes, atrasar, não excluir, Pedro. Pode atrasar certos movimentos, certos passos, não excluir. Tá. E deixou bem claro assim, ó, quero que todos prestem atenção. O filho vai ganhar em dobro. Pedro, eles se olharam, depois nós conversando, e eles me perguntaram assim, Benzedor, o que ele quis dizer? Aí nem pra mim ele me disse. Ele só disse isso aí, vais ganhar em dobro. Teu direito vai ser pago em dobro. Ficamos com aquilo, pedi pra ele que me diz o dia, o horário certinho, tá? Não deixa eu perto assim, me lembre, porque um compromisso é outra coisa que eu ensino. O compromisso é das pessoas. O meu é de na hora ali vibrar positivamente, né? Mas isso não vai ser meu mentor que vai me lembrar. É a parte que está sendo afetada que tem que ter compromisso, Pedro. Resumindo, meus amigos e minhas amigas, eu falo isso com grande alegria e com um enorme prazer. Esse mentor que disse isso, Pedro, só para esclarecer, foi o índio. O nosso índio, nosso poderoso índio, vais receber em dobro. Pedro, depois ele me dizendo lá que correu tudo bem, tudo tranquilo ali, né? A autoridade ali leu tudo direitinho, olha, é tanto que tem que pagar, vamos encerrar, agora não cabe mais recorrer, tal, essas coisas assim, né, Pedro? Que o benzedor não sabe disso, né? Não estudei para isso, não. Meu saber é outro. Repórter, e aí disse que o patrão muito arrogante assim chegou e olhou, a hora dele falar, chegou e olhou assim pro funcionário, né? E o advogado do lado ali, os advogados do lado, e aí olhou para ele e disse assim, assinou um valor ali, o valor que foi dito, né? Olhou assim para ele e disse assim, olha aqui, isso aqui eu tô te dando. Ali na frente de todos, eu assim, o benzedor ficou... Eu fiquei estático, como eu disse, né? Depois ele me dizendo assim, emocionado. E o filho, então, disse isso, Pedro, na frente das autoridades. Ó, isso aqui eu tô te dando, tá bem? Pedro era no tempo dos cheques, disse que assinou ali, passou pro advogado, olhou para ele, isso aqui eu tô te dando. Então tá certo? Então, autoridade, tô indo lá. Diz que a autoridade maior olhou e disse assim, não, só um momentinho. Terminou, não terminou? Não, só um momento, não terminou. Eu ouvi o senhor dizer que esse valor o senhor está dando, né? O senhor está dando pro senhor de tal. Agora o senhor faz o favor de pagá-lo. Então, esse o senhor deu. Agora o senhor tem que pagar o tal valor. Mas como isso e aquilo? Por favor, pague o valor. Esse foi o senhor deu, o senhor doou. Agora o senhor vai pagar. Pedro, repórter, e assim foi. Ele pagou em dobro. Então, me diz uma coisa, vale a pena o mal compensa? Não, o mal não compensa. Pedro, eu vou te dizer uma coisa assim, até hoje eles me falam isso assim, e através deles eu conheço várias pessoas também perseguidas, mas só que não receberam em dobro, tá? As palavras têm ou não têm poder, né? Tem ou não tem força. O dinheiro, inclusive, ele é um condutor de energia, né? Assim como um patuá conduz energia boa, o dinheiro ele pode ter, né? Ele pode resolver coisas, ele pode fazer o bem também, se bem utilizado, mas ele também é um condutor de energia.
Pode acontecer, por exemplo, de alguém fazer um trabalho. Vamos supor que a pessoa tinha que pagar, não aceitou que tinha que pagar, mas precisava, porque era obrigada a fazer aquilo, e amaldiçoar, enfeitiçar de alguma forma aquele dinheiro para que quem o receba não consiga usar, seja prejudicado de alguma forma. Isso acontece? Num objeto vinha a maldade? Repórter é corriqueiro de acontecer, sim. Ele é condutor de energia, como falasse. Sim, acontece muito esses meios. Por que existe aquele ditado presente de grego? Há muitos presentes de grego, Pedro. E quantos eu já vi prejudicar, sim, pessoas. Pedro, eu conheci um pessoal que a mulher, a esposa, foi para a cama sem causa, Pedro. Consultou, fez assim inúmeros exames e nunca chegaram a uma conclusão, Pedro. Ela começou assim a deixar de caminhar e nada aparecia assim nos exames. O marido, o filho me procuraram, Pedro, e foi por um presente. Foi um anel que ela ganhou de uma amiga. E a amiga estava interessada em quem? A amiga praticou o mal para o marido ficar viúvo e ficar à deriva para quem? Pedro, me disseram assim, benzedor, fomos a vários lugares e diziam que era isso, diziam que era aquilo, que era aquele outro. Pedro, no primeiro momento assim que chegaram até mim, o mentor, o guardião da rua me disse o mal tá ali no que ela usa, no anel. Pedro, foi ensinado ela usar uma corrente com um anel no pescoço e ela, Deus que ganhou, não tirou mais assim aquilo para nada. E ali estava. Só que como já fazia bastante tempo, não foi fácil, não foi nada fácil. O mentor deixou dito assim para eles assim, nós vamos lutar, mas terão que ter muita fé, muita confiança e seguir passo a passo o que vai ser ensinado, porque é irreversível. Ainda não é, mas está prestes a ser. Pelo tempo, né, Pedro? Fico perdendo tempo aqui, ali, tal. Pedro, e assim foi assim, de imediato, ele pediu assim para passar para ele aquela corrente com aquele anel. E aí explicou, eles de fora também, e aí explicou, disse que vê que nunca tinha visto, né, Pedro? A primeira consulta, perguntou assim para eles assim, no pátio tem 2 pés de arruda, o macho e a fêmea. E eles concordaram, Pedro, sim, e depois mandaram até foto. Sim, 2 pés de arruda, o macho e a fêmea. Pedro, e aí o mentor disse, ela só vai se salvar se nós conseguiríssemos descarregar tudo que estava nela, passar para aqueles arruda. Se dentro de uma semana não conseguisse passar para aqueles arruda, ela viria a partir. Pedro, no 5º dia, os 2 pés de arruda se secaram assim, ó, de cima para baixo, totalmente. O mentor chegou e pediu assim para eles arrancarem com raiz e botarem bem longe numa água corrente. Pedro, fizemos o que tinha que fazer, ela está aí hoje, sã e salva. E aí, existe ou não existe? Glória a Cristo Nossa Senhora, né? Amém. Nossa, que bonito. Que bom que no caso deles não foi tarde demais, mas de fato muitas pessoas acabam protelando, empurrando muita coisa com a barriga, até muitas vezes por confundirem o que é ter calma e não se afobar com o que é deixar para depois o que pode ser feito hoje, né? Tem uma linha tênue entre essas duas coisas que é preciso ficar muito atento. Tu repara que isso acontece bastante, tu orienta alguém, a pessoa, no meu tempo eu vou fazer e tudo mais, e acaba empurrando com a barriga algo que vai vir a prejudicá-la muito? Repórter, era um ponto que eu gostaria que tu chegasse. Isso, estás com a intuição afiada. Ou é por causa de alguns mentores que estão presentes a nos orientar e a nos observar? Meu amigo Pedro, meus amigos e minhas amigas, meus queridos amigos, é assim, eu gostaria de dizer, responder isso, Pedro. Há muitas pessoas, e dessas pessoas que frequentam, que me procuram todos os dias, que fazem esse mal
esse erro. Porque a lei divina, ela é assim, Pedro. Para quem tem mais, é exigido bem mais. Para quem tem menos, é exigido menos. Então, assim, eu me deparo com todos os dias, com telefonemas, com mensagens, com pedidos assim, benzedor, Ailton, meu amigo, eu vou levar uma amiga, eu vou levar um amigo, eu quero que tu ajude um amigo, eu quero que tu ajude uma amiga, é assim, é assado, tá assim, tá assado. Pedro, eu digo, eu não sou milagreiro, eu sou um. Pedro, outros me dizem assim, eu tô há 3 anos sofrendo, eu tô há 5 anos doente, eu tô há 4 anos doente. Eu tô no tratamento de 10 anos e eles querem ser atendido, falar comigo hoje e já serem atendido hoje. Eles querem falar comigo amanhã e já serem atendido depois da manhã. Pessoal, calma. Não é assim, repórter. Não é assim que funciona. Se vir nesse sentido, com esse pensamento, se agir assim, vocês já não terão merecimento, porque não estão a respeitar. Pedro, se tu estás há 3 anos com uma dor, com sofrimento, tu não podes esperar mais 2, 3 meses, mais 4, 5 meses, não podes? Então, assim, eu digo, é umas coisas descabíveis, é umas coisas assim que, repórter, as pessoas têm que pensarem. Eu tenho uma fila enorme de muitas pessoas que estão a esperar. Quando eu digo assim que eu vou retornar, Pedro, mas sem pressão. Eu ajo e recebo ordens. Não é o benzedor que detém o poder. O benzedor é obediente e é aluno. O benzedor é aluno, é obediente. O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então, assim, e esclarecendo, Pedro, quando uma pessoa age assim, às vezes quando tu é que nem o pai velho me ensina o índio, há coisas, há meios que nós não devemos de meter o bedelho. Eu vou falar assim, ó, curto e grosso, para que todos possam compreender. Porque não sei falar bonito mesmo, sou educado, gosto da educação e do respeito, mas não sei falar bonito. Então, pai velho, índio, Exu, até a criança, há meios que não se mete os bedelhos. Pedro, aí, são caridosos, me dizem que são caridosos, que gostam de ajudar, que gostam de estender a mão. E aí o benzedor, por orientação, diz assim, ajuda com 2 cestas básicas, uma cesta básica, ajuda quem não tem. Nós não temos nossos projetos sociais, repórter, há muito tempo. Tá, e aí precisa o benzedor dizer assim, ajuda, contribui? Não, não digo, não faço, e se fizer eu digo uma vez só, Pedro. Mas e aí aquele espírito que diz que gosta de ajudar, que é caridoso, faz? Não. Aí eu vejo assim aquele espírito fazer o quê? Só ganhar dinheiro. E aí eles me dizem assim, filho, na terra há muitos espíritos, homens e mulheres, que a única coisa que tem é somente dinheiro, nada além. Então eu digo assim, é umas coisas assim que aborrece, que entristece, sim. Eu digo e deixo bem claro assim, o Ailton, o benzedor. Eu lido de um jeito com pessoas humildes e simples e eu lido com outro jeito com pessoas arrogantes. Eu não sou arrogante com os arrogantes, repórter, mas eu sou muito mais sério. Quando eu vejo assim que a pessoa gosta de ajudar, que a pessoa gosta de servir, que realmente a pessoa é simples e é caridoso, Pedro, não tem hora, não tem dia. Estou junto, mas isso não pode ficar só nas falas. Porque às vezes a gente mete o bedelho querendo ajudar o outro, ou querendo instruir o outro, e terminamos comprando certas guerras, Pedro, certas brigas, que é desproporcional. Há pessoas que fizeram isso, e o mentor disse assim, ó, os obsessores que estão a judiar, a aprisionar, a obsediar a fulana ou o fulano vai esperar o melhor momento,
agora sim para lutar para aniquilar A, B ou C. O porquê, Pedro? Pedro, às vezes assim, pela gente assim pedir ajuda para alguém, a gente mostrar o caminho para alguém, Pedro, ele já se levanta contra nós. Agora, que dirá se nós quisermos pegar a cruz daquela pessoa para nós? Nós não temos esse poder. Nós podemos ajudar, contribuir, não resolver. Então, boas falas sim, repórter. Eu vejo muita gente perdendo tempo. E tempo é vida, é muito valioso e é muito precioso. Eu prefiro ajudar. Eu vejo a prática todos os dias, Pedro, desde criança. Então, eu digo assim, todos são bem-vindos, sim, até o benzedor, mas que chegue com humildade, com simplicidade, que chegue assim, não tentando passar à frente dos demais, porque aí eu os verei com outros olhos e os mentores também. E aí eles me dizem assim, filho, esse, daí a 4, 5 anos vão estar pior do que aquele que está em tal estado, por não seguir o que é ensinado, por pensar que tudo pode passar à frente, Pedro, por terem nossas orientações, por já terem tido as orientações dos mentores, mas o que fazem a não ser ganhar dinheiro, Pedro? A não ser queimar dinheiro, Pedro? Nós não, nós somos pela caridade, pela ajuda, pela instrução, mas deixo bem claro, humildes para mim, de mim tem tudo. Não humildes tem muito pouco. Pedro, a linha tênue, se afobar e protelar. Eu penso assim, protelar até certo momento. Que é como esse caso aí que eu dei o exemplo. Não é o mentor que vai me lembrar, Pedro. Dos meus compromissos ninguém precisa me lembrar. Agora assim, se tu não te sentes preparado para agora agir, tens o teu tempo. Mas todos nós temos um tempo, Pedro. Tudo tem um tempo, até o mal. Depois de certo tempo não tem o que fazer, né? Agora, empurrar com a barriga, eu vou esperar que o benzedor me chame, eu vou esperar que o benzedor me diga isso, que o benzedor me diga aquilo. Eu não vou dizer, Pedro. Eu jamais vou dizer. Compromisso eu não lembro. Porque eu tenho compromisso com os meus e me cabe a mim lembrar. E aquilo que é sério, tu vai te lembrar. O que não é, tu vai empurrando com a barriga. Se tu levar a sério, tu vais correr atrás. Então, eu digo assim, se é responsabilidade eu tenho desde criança, Pedro. Responsabilidade eu procuro ter desde criança. Então, cada vez busco aprender mais e mais. E porque para te ensinar, primeiro tu precisa aprender. E assim é o benzedor. E eu costumo dizer que sou um aluno e serei um eterno aluno. Mas na prática já vi muita coisa linda, muitas coisas maravilhosas, mas já vi bastante coisa feia, Pedro, por ignorância, por bobagem, por dar atenção só por bens materiais, por dinheiro. A justiça divina é assim. Para quem tem mais, mais será exigido. Para quem tem menos, menos será exigido. Então é tão bom a gente ter esse conhecimento, né, Pedro? Mas muitos têm esse conhecimento e o que fazem? Pedro, o que acontece com o outro ali pode acontecer com nós? Qual a diferença? E como é que a gente pode entender esse limite que há entre tu ser caridoso, mas tu também não comprar brigas que não devem ser compradas? Porque a gente não tem esse alcance de compreender o que é karma de alguém, o que é próprio daquela pessoa e que ela precisa lidar com aquilo, e o que a gente pode ajudar, né? Então, como é que funciona essa avaliação, esse vigiar nesse contexto? Boa pergunta, repórter. Eu te diria, Pedro, me valendo de mim mesmo, eu diria que é um fator para quem lê, para quem estuda, para quem observa a natureza, Pedro. Nesses momentos, pedimos orientação do alto e do nosso bom senso. Essas partes, o nosso bom senso vai responder claramente. Se nós estivermos na frequência do bem e da luz. Se é meu conhecido, Pedro, o que ele plantou, o que eu sei que ele plantou?
Como é que foi o princípio? Se não é conhecido, Pedro, vamos buscar o princípio mais verdadeiro. Temos karmas, temos dívidas, todos temos. Pedro, mas ai os irmãos e as irmãs que querem crescer e ai os que querem retroagir. Aos que debocham, os que brincam, ai os que dizem, como tu mesmo dissesse, me perguntasse, eu posso tudo, eu acredito em Deus. Pedro, não é só acreditar em Deus. Tá, se tu acredita em Deus, realmente, tá, mas tu segue o que ele ensinou? Há uma distância aí. Acreditar em Deus até quem tá lá embaixo acredita, né? Isso mesmo, repórter. Então, eu digo assim, o bom senso, o respeito, a humildade. Pedro, até o dia de hoje eu não vi um humilde não vencer, não alcançar e não se superar. Então, o benzedor é com esses olhos que eu vejo, né, Pedro? Eu me afino muito com quem é caridoso, mas com quem é caridoso mesmo. Não os que são caridosos só na língua, na palavra, no telefone, Pedro. Não os que eu ajudo assim, que eu ajudo assado, mas eu não vejo. E a primeira ajuda assim que é demonstrada, que é relatado, cadê? Pedro, verdadeiramente aquela palavra que nosso Senhor Jesus Cristo, aquele ensinamento que ele ensina, dai com a direita sem a esquerda enxergar. Pedro, por que eu preciso te dizer ajuda ali? Tu tá vendo um mendigo ali, ó, tá com sede, tá com fome, por que eu preciso te dizer, repórter? Dá um pão ali, dá uma água para ele, dá um suco. Pedro, se eu te disser isso, já vale muito pouco que tu vai fazer. Mas quando o teu coração fala, quando a tua mente fala e tu escuta, que às vezes nós dissemos a seu coração, é a mente, é o anjo da guarda, Pedro, é o mentor. De repente é o teu pai e a tua mãe que já partiu e está naquele momento te intuindo. Então, a caridade, a verdadeira ajuda funciona assim, Pedro. Tu bem sabe quantos caminham com nós, Pedro, e quantos têm chegado, Pedro, para caminhar junto. Então, se a gente quer ajudar, realmente, não precisa dizer, Pedro, não precisa o outro pedir, né? Teu coração, a tua alma fala, mas hoje em dia é raro, né, Pedro? Eu não gosto quando chego e me diz se eu vou ajudar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquele outro, Pedro. Eu gosto da ação, de ver a ação, mas é em alguns poucos corações e almas. Então, longe da caridade, não há salvação. E é importante também que a gente entenda e tenha sempre em mente de que aquela máxima, fazer o bem sem olhar a quem, ela é verdadeira e deve sim ser praticada. Só que no momento em que a gente vê e percebe que aquele irmão ao qual a gente se dispôs a ajudar, né, não busca de fato aquela ajuda, não está pronto para ser ajudado, a gente vai estar colocando, além de pressão em cima daquela pessoa, logo interferindo no livre-arbítrio dela, e por isso contraindo junto as dívidas dela, nesse sentido, mas a gente também vai desperdiçar energia vital, tempo divino que Deus nos empresta, que poderia estar sendo usado ajudando outras pessoas que de fato querem ser ajudadas. E a gente vai acabar desperdiçando esse recurso tão lindo chamado vida, com pessoas que na verdade não querem, que a gente estaria de alguma forma impondo a nossa ajuda, impondo a nossa própria visão sobre o outro, o que nunca é certo. A nossa visão é nossa, faz sentido para quem fizer. Cada um sabe o que é bom para si, não é mesmo? eu vou só essa partezinha, Pedro, para nós encerrar, agradecendo o Pai do Céu, a Mãe do Céu e a todos e a todas. Só assim para esclarecer, Pedro, há um bom tempinho assim que os mentores que aqui estão presentes, eles me dizem assim, o ano de 2024, 2025. Então eu já quero assim deixar aqui, porque depois que acontece fica fácil, né, Pedro? Eu sabia, eu dizia, não, eu já vou deixar aqui assim algo bastante claro. Acredite quem quiser e vai ficar registrado aqui, né, repórter? Vai ficar registrado. Depois é só pesar. Pedro, é com muita tristeza que eu digo assim que alguns tempos atrás, até o dia de hoje, eles vêm me dizendo assim, ó, que o ano de 2024 e de 2025 na Terra será assim o maior índice de suicídio,
de pessoas conhecidas, Pedro, nossas, que estão a cavar o problema hoje, a partir de hoje. Outros já vêm remoendo há um bom tempo. Mas que em 2024, que é o ano que está chegando, e em 2025, serão os 2 maiores anos assim que terão assim muito peso por inúmeros suicídios. E por que suicídios, Pedro? Será que seguem a caridade? Será que não tem só dinheiro, Pedro? Será que muitas vezes o Deus, o poder não é o dinheiro? E aí vai demonstrar o que é? Então eu digo assim, o bem, a caridade, a luz, para mim são tudo, Pedro. E nosso Senhor Jesus Cristo, tudo podemos naquele que nos fortalece. Um obrigado, um agradecimento a todos. Fiquem todos na luz de Nossa Senhora. Antes da gente finalizar esse episódio, eu vou convidá-los para a gente ouvir uma conversa que eu tive com uma querida companheira de jornada que vai contar um pouco para nós sobre como que se encontrar, se conectar com uma fé transformou a vida dela. Antes ela tinha um pouco de receio sobre participar de um caminho, né, de fé, ela não entendia muito bem como é que isso funcionava e a gente vai ouvir como é que isso se transformou quando ela conheceu um caminho com o qual ela se identifica. Taine, seja muito bem-vinda ao podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. A gente quer saber de ti um pouco sobre quem tu é e como é que tu chegou até o Benzedor. Tô muito feliz de fazer parte do podcast, de dar meu depoimento. Realmente foi algo que marcou muito a minha vida. Conhecer o Benzedor foi algo que me trouxe muita luz, muito esperança mesmo na vida, nas coisas que vinham acontecendo e que estavam me deixando sem esperança, sem vontade de seguir em frente. Eu conheci através do meu amigo, que me apresentou o Benzedor. Eu estava passando por um momento difícil, desanimada com a vida, sem esperança e também sem nenhuma fé, não rezava, não sabia acreditava que tinha algo maior, mas não alimentava isso dentro de mim. Era um momento que eu estava com muita dúvida, que eu não fui acolhida em casa, que eu não era entendida e eu me julgava e isso me confundia muito. E que veio num momento, assim, de grande transformação, assim, na minha vida. Eu tinha decisões grandes para tomar. Eram decisões que me afastaria, de certa forma, da minha família, que mostrariam desafios totalmente diferentes. E eu não sabia se era isso que eu queria para mim. Era uma grande dúvida, assim, um grande ponto de interrogação, dá pra se dizer. Porque, ao mesmo tempo que eu não me via no lugar onde eu estava, eu também não me via no lugar onde poderia estar. E quando eu conheci o Benzedor, foi um momento muito especial. Eu me senti acolhida, como se fosse um grande abraço, assim, de luz e uma vontade genuína de me ajudar, e todas as coisas que ele falou, como se eu já conhecesse ele, como se preenchesse um espaço, um vazio que eu tinha na questão da fé também. Eu me senti à vontade para chorar, para sentir tudo aquilo que estava dentro de mim, que eu sabia que estava me sufocando, mas não conseguia me liberar, assim, não conseguia realmente ter esperanças. E quando eu conheci, eu fiquei mais leve. E de que forma que o Benzedor conseguiu te ajudar a ter clareza nessas coisas? Ele conseguiu me ajudar por me passar o conhecimento dele através das palavras, com muita clareza, muito acolhimento. E ele em nenhum momento me disse o que fazer, mas ele me trouxe mais clareza, realmente, da minha situação, do meu momento de vida e das pessoas mais importantes na minha vida, da minha família, para tomar uma decisão mais segura mesmo, com fé. A partir que eu saí dali, como se tivesse tirado um peso de mim, uma energia que estava me deixando para baixo. E como é que era para ti ter esses problemas acontecendo na tua vida e não ter uma fé? Qual a diferença que a fé faria naquele momento para ti? Com certeza, naquele momento, a força para seguir e confiar também, ficar mais tranquila. E o que era fé e religião na tua vida antes de conhecer o Benzedor?
Eu tinha uma visão limitada que foi me passada de forma tradicional. É como se fosse uma obrigação, mas sem entendimento disso, de forma tranquila e sem julgamento, por não entender, por não saber ainda. E eu fui catequizada e crismada quando era mais nova, uns 14, 15 anos, e eu não entendia. Eu não estava desperta para aquilo e eu me sentia errada por não estar, e ao mesmo tempo eu não conseguia encontrar meu caminho de fé, não conseguia ter clareza. Por que tu tinha receio de que numa religião não fosse haver espaço para ti? Eu tinha muito receio por medo de ficar cega naquela doutrina, de não ser livre, sabe? Um medo de estar toda hora me julgando por ter que estar dentro de um padrão muito específico de uma religião, enfim. Que até meu pensamento fosse julgado, sabe? E isso mudou quando tu conheceu o benzedor, quando esse teu amigo te apresentou? Sim, mudou muito. Mudou completamente, assim. O que teve de diferente? Foi me apresentado de uma forma simples, de uma forma muito carinhosa e como se fosse um abraço. Uma conversa de amigo, assim, e uma pessoa extremamente humilde e tudo que... E a maneira como eu fui recebida foi de uma forma muito genuína, muito... que eu nunca tinha experienciado, assim. Conforme eu conheci o benzedor e fui me sentindo mais forte, sentindo que eu não estava sozinha. E o que te deixou mais confortável? O que te encantou mais nesse caminho? Principalmente, assim, a questão de poder ser no meu tempo, eu poder ter o tempo de entender em mim e nada forçado, tudo muito genuíno, foi o que eu senti, assim. E mesmo quando eu ainda não conseguia entender muito bem, eu ainda assim fui acolhida. Eu nunca também me senti julgada por não entender, por não ter esse caminho de fé já desenvolvido. E no primeiro momento foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu ainda não entendia direito. E demorou um tempo ainda para que eu me deixasse ser ajudada também, né? Esse processo de se deixar ser ajudado é uma coisa realmente muito importante, né? A gente tem que querer ser ajudado para conseguir ser. E o que fez com que tu quisesse ser ajudada e como é que o benzedor conseguiu te ajudar? O que me fez querer ser ajudado, acredito que muito foi a forma como foi conduzido, como eu fui apresentada a religião e de uma forma que nunca foi me imposto nada, foi como realmente um amigo, uma conversa, uma luz, assim, sem pedir nada em troca, um caminho a ser escolhido. A Umbanda tem muito disso, né? Porque ela fala muito mais sobre vida, sobre conduta prática e não sobre, né, um checklist de coisas que a gente deveria ou não fazer, né? É tudo muito mais ao natural. E aí a tua fé começou a se transformar a partir desse momento? Como é que é a fé pra ti hoje? Como é que tu te encontra nisso? A fé hoje, pra mim, é um dos meus pilares que antes não era. Hoje, quando eu penso quando alguma coisa que não me deixa desanimada, eu antes não pensava na fé, não pensava, eu simplesmente pensava, tudo acontece comigo, não tinha uma força que me colocasse de uma forma tranquila no momento de vida que eu tô, tendo a certeza que é algo que veio pra mim e eu vou ter força pra conseguir passar, porque eu não tô sozinha. Tu costumava rezar? Tu costuma rezar hoje? Isso foi diferente pra ti também? Sim, foi diferente. Eu rezava Pai Nosso e Ave Maria, mas algumas vezes, assim. E hoje eu rezo o terço. Eu sinto que eu preciso me conectar, quando eu tô muito ansiosa. Então, o terço veio como uma forma de meditação. E tu esperava, Taine, que tu ia conhecer, assim, um caminho tão diferente do que tinha te sido passado de forma mais tradicional e que a tua vida ia mudar, assim, de uma forma tão bonita e natural como foi? Eu não tinha uma expectativa clara. Eu tinha até um pouco de medo. Eu não sabia o que esperar. Eu não sabia o que eu ia esperar, como ia ser. Então eu realmente me propus a conhecer e estava aberta a conhecer esse novo caminho, assim, realmente
confiando muito no meu amigo, confiando que seria uma nova experiência que poderia eu não gostar, poderia eu não me sentir bem, mas que estava aberta ali naquele momento. Enfim, hoje eu percebo que fez muito sentido na minha vida, mudou realmente muita coisa desde aí, me trouxe mais luz e esperança. Como é que é essa confiança que tu tem no futuro através da fé? Hoje eu me enxergo com mais esperança e confiança em quem eu sou, em que eu não tô sozinha e que também eu tenho muito o que fazer ainda e muito a desenvolver também. E cada vez ser melhor, aprender todo dia. Eu me sinto amparada, assim, por ele, né, como um orientador aqui nessa vida. E na fé em Deus e Nossa Senhora. A seguir em frente, acreditar que apesar das coisas difíceis, das coisas ruins que tem no mundo, tem muita luz e um caminho de esperança para todos. E a tua relação hoje junto do benzedor, como é que é? Tu trabalha junto com ele, vocês conversam, ele te esclarece, como é que é essa relação entre vocês? É uma relação de amizade, eu sinto ele muito próximo, é uma troca, assim, muito genuína. Quando eu preciso, eu sei que eu posso contar com ele. E cada vez que eu conheço ele mais eu admiro a pessoa que ele é, mais eu admiro o trabalho dele, a missão dele. Se tu fosse resumir, assim, em uma palavra, a transformação que conhecer o benzedor e esse caminho da luz branca, o que isso trouxe pra tua vida? Como é que tu resumiria isso? A palavra que me veio foi luz e vontade de me conhecer mais a minha fé e desenvolver cada vez mais esse meu lado espiritual, de realmente mais amor à vida. É uma clareza de que a gente tem, além dessa vida, sabe, mais coisas e a gente não tá sozinho. E fazer o bem. E o que tu entende por fazer o bem? Eu entendo que é acolher as pessoas, não julgar, é tentar entender mesmo, porque cada um tem um processo, cada um passa por aprendizados e momentos difíceis que vêm para nos ensinar. Então, acredito que cabe a gente a se colocar mais no lugar do outro e acolher mesmo. Taine, muito obrigado pelo teu depoimento. Foi um prazer te ter conversando aqui com a gente. Eu que agradeço, fico muito feliz. Então, com essas palavras, a gente encerra mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente, com a graça do Divino Espírito Santo, Cristo, Nosso Senhor, Grande Pai, a Grande Mãe, aos mentores que nos acompanham. Agradeço a audiência de vocês em mais um episódio, a companhia do Benzedor, aqui junto contando um pouco mais desses relatos, trazendo esses ensinamentos, para que a gente possa cada vez mais se conectar com o bem, com a fé e evoluir junto na Divina Luz. Não esqueça de nos acompanhar nas mídias sociais para receber cada vez mais conteúdos, compartilhar os episódios do podcast com aquelas pessoas que tu sabe que vão gostar de ouvir uma palavra que semeia o bem, para que a gente possa rumar a um mundo cada vez melhor e mais harmônico. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.